Olá, sejam bem-vindos ao Patramada Criminal. Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. Bem-vindes! Como vocês estão? Vocês estão bem? Bem-vindos. Bom domingo, senhoras e senhores. É, é isso. É, agora a gente tá mais calma, porque a gente logou há 1 hora atrás, achando que a gente ia gravar, mas as duas ficaram reclamando por 1 hora, o que foi ótimo. Tô Foi uma sorrindo. sessão de terapia. A gente chegou aqui, a gente reclamou por 1 hora seguida. E daí a gente respirou fundo e falou: vamos gravar? Agora a gente tá num humor muito melhor do que a gente tava 1 hora atrás. Nossa, eu tava muito... Eu não sabia por quê. Eu descobri que eu precisava reclamar. É, Era isso, eu precisava reclamar. colocar pra fora a frustração da vida. Encontre uma amiga, encontre a sua Renata. Encontre uma A sua amiga. Natália. Aquela amiga que você fala, estou embuçada. Ao invés dela vir, ai, não fique. Olhe pelo lado positivo. Ela só fala, amiga, reclama. Reclama. Fala que eu te escuto. Ou fala, Sabe? eu também. Nossa, que Também. horror. Vamos reclamar Olha... junto. Colocar tudo pra fora. Que daí você coloca toda a negatividade pra fora e dentro só fica positividade. Só fica Nossa, sente eu alma. tô com a sensação de que eu gorfei alguma coisa ruim, sabe? Mas eu, Sim. sabe, tipo, sei lá, foi um gorfo da alma. A minha alma gorfou. Reclamar é muito bom, gente. Gente que fala, ai, não pode reclamar. Pode reclamar sim, Nossa, foi um reclama. gorfo Acha espiritual, uma assim. amiga que aguenta o seu BO com você, sabe? Porque você não quer resolver o seu problema. Você sabe resolver seus problemas. Mas você precisa daquela pessoa que só fica emburrada junto com você, sabe? Que fala, E puta, é uma mesmo, está certa. Vamos reclamar junto. E daí a gente é, reclamou, a gente deu muita risada, a gente fez piada. E foi ótimo. Nossa, a gente tinha que fundar uma igreja que as pessoas vêm e elas só reclamam. A igreja é reclamar. Elas sentam com a gente e Gente, fala. domingo Fala, de assim. manhã, ao invés de ter um pastor, são vários, todo mundo reclamando, sabe? E daí a gente deixa toda a negatividade lá na igreja, fecha a porta e vai viver a vida durante a semana. E nessa, os pastores não vai ser que nem confissão da igreja católica, que o padre escuta fechado. Não, você vai estar olhando pra pessoa que você tá reclamando e a pessoa vai reclamar de volta pra você. Exato, Vai ser uma troca, porque o segredo está na troca da de reclamação. reclamação. Hum. Olha a gente resolvendo todos os problemas do mundo, gente. Ai. Inclusive, do que vocês querem reclamar? Comenta aqui embaixo a sua reclamação de hoje. Comenta, gente. Sabe, desenterra sua mágoa. Comenta, deixa nos comentários, fala, ai, tô aqui pra reclamar. De qualquer pessoa, reclama de quem você quiser. Não, se Reclama, você reclama. pode citar o nome se quiser, mas a gente recomenda que não. Que senão você Mas vai tomar um processo e a gente não vai te ajudar, porque a gente não tem dinheiro não. de advogado, amada. A gente Nem não para tem os dinheiro. nossos Não. próprios. Mas assim, se você sentir que precisa, coloca de um jeito críptico aqui embaixo, assim. Põe É. um codinome. Mas reclama Reclama, mesmo. xinga, fala tudo o que você tem pra falar, você vai sentir essa sensação de pós-gorfo espiritual que eu estou sentindo agora, que recomendo, inclusive. Exato. Gente, hoje ainda é o mês do Halloween, o melhor mês do ano, né? Eu ainda estou. Eu tava com vários outros casos de true crime, mas eu Halloween. queria fazer um caso assim de Dia das Bruxas, uma trevosidade. Então hoje, Renata Schmidt, eu vou te contar sobre uma lenda que eu acho que você já ouviu falar. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, mas a gente vai falar sobre as crianças dos olhos negros. Nossa, tem um canal. Gente, eu sempre recomendo. Eu recomendo que, saindo daqui, não agora, por favor, mas vocês vão atrás, se vocês falarem inglês. É o canal do Mortis Media, é o nome. Hum, São só histórias reais, entre aspas, de outras pessoas. E eles têm especiais, tipo, compilados de 3 horas, só de crianças de olhos negros. Tipo, de perfeito, histórias de pessoas que viram essas crianças. perfeito. Para você que tem paralisia do sono, você pode dormir ouvindo isso, sua noite vai ser assim, ó, extremamente empolgante. Meu Deus. Teve uma época que eu tinha muito. Eu tenho bastante, assim, tipo, eu tô tendo com mais frequência agora, mas é ansiedade, né? Enfim. As crianças dos olhos negros, ou The Black Eyed Kids, inclusive tem 2 episódios que eu quero recomendar. Um é o do Morbid Podcast e outro é do Last Podcast on the Left. Esses são podcasts que eu acompanho, então também já ouvi lá, mas acho que todo canal de True Crime, todo podcast já fez um episódio sobre as crianças dos olhos negros, E porque agora a elas são gente também vai ter. freaky as fuck, meu bem. Elas são muito, muito estranhas, muito creepy.
Eu já tenho uma certa, né, eu fico desconfiada de criança que eu não conheço perto de mim, porque eu nunca sei se é uma criança ou um demônio. Então, você nunca sabe. E nessas histórias que eu vou te contar, você também não sabe. Vou te contar agora por que que eu desconfio de criança. Elas são uma lenda urbana, né? Tá. Mas a gente não pode ignorar, simplesmente ignorar centenas e centenas de relatos de encontros que pessoas completamente normais tiveram com essas criaturinhas, né? Principalmente no mês Criaturinhas. do Halloween. A gente não sabe o que elas são. Por isso, mas elas se apresentam em forma de criança, mas a gente não sabe o que elas são, se elas são vampiros, se elas são demônios, se elas são espíritos. Tem gente que fala que elas são espíritos de crianças que já morreram e que andam por aí vagando pela terra. Tem gente que acha que elas são alienígenas. O fato é que, segundo a lenda, pelo menos, as crianças dos olhos negros, elas são bem pálidas. Ela tem os olhos completamente negros, você não consegue ver distinção entre íris, pupila, nada, é tudo preto. E elas se apresentam, elas normalmente têm entre 6 e 16 anos, Ah, então tem aparentam ter. adolescentes também, não Sim, sabia. tem adolescentes dos olhos negros. E elas se apresentam sempre de forma não ameaçadora. Elas nunca chegam, tipo, dandan, com olho negro. Sabe? Elas nunca O chegam, boneco tipo. assassino, né? Tipo, ah! Não, elas chegam sempre de uma forma, assim, bem dócil. E elas começam a falar com você. E aparentemente, todos os relatos que eu li, pelo menos o que foram bastante suficiente para não deixar eu dormir essa noite, você imediatamente você vê aquela criança bonitinha, fofinha, criança a gente gosta, criança é tipo um puppy, né? Você gosta, é bonitinho, Elas são fofas. são fofas, né? E daí e tem aquela carinha de inocente e tal. E só que todos os relatos que eu li foi tipo imediatamente quando essa criança chegou perto de mim, eu me senti desconfortável. Eu me senti, arrepiou meu corpo todo, eu entrei em pânico, eu fiquei com uma sensação esmagadora de pânico, de medo. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, sabe? Então, e daí, o que acontece? Elas sempre se apresentam como alguém que precisa da sua ajuda, como crianças que estão em estresse, no momento de estresse, no momento de dificuldade, precisando da sua ajuda. E elas sempre pedem para entrar na sua casa ou no seu carro. Só que elas não podem entrar sem a sua permissão. Que nem os vampiros. Por isso que tem gente que fala que elas são vampiros, porque elas não podem entrar sem sua permissão. E daí, se você nega, elas ficam bravas. E é aí que elas começam a se mostrar como elas realmente são, quem elas realmente são. Elas ficam infernadas. Porém, é muito, muito, muito importante que se você encontrar uma criança dos olhos negros, você não abra a porta da sua casa, ou do seu carro, ou de onde você estiver. Porque Não se deixa elas você entrarem. não deixa elas entrarem, porque se elas entrarem, você tá ferrado. Tipo, os relatos de pessoas que deixam elas entrar dentro de casa é que, tipo, depois disso eu perdi meu emprego, minha saúde mental deteriorou, meu marido morreu, não sei quem, sabe? Tipo, minha mãe sofreu um ataque cardíaco na escada. Umas histórias bizarras. Várias coisas na sua vida começam a dar errado se você deixar essas crianças entrarem na sua casa. Então, na dúvida, nunca abra a porta para uma criança, principalmente se ela estiver pedindo ajuda. Se você ficar desconfortável, chuta a criança. Ai, pelo amor de Deus. Todas boas dicas que eu tô dando pra vocês. Gente, não chutem crianças, pelo amor Gente, de a gente tá Deus. brincando, tá? É óbvio que você, principalmente num país que nem o Brasil e que tem tantas crianças com necessidades, você tem que ajudar as crianças. Mas a dica é sempre olhe os olhos dessas crianças. Porque tem essa coisa também, elas falam com você, elas estão meio sempre assim, sabe? Tipo. Olhando pra E baixo. daí, quando elas ficam mais nervosas, elas fazem o contato visual e é aí que você vê o olho delas. Então, e elas aparecem muito à noite, sabe? Em que você não consegue ver os olhos delas direito. Então, elas sempre cheque os olhos das pessoas antes de você ajudar.
É E uma boa dica. se não tiver íris e pupila e não tiver nada, se for completamente preto, sai correndo, Porra! chuta. Olha eu querendo chutar as pessoas, gente. Gente, se vocês chutarem alguma criança, por conta e risco de vocês, tá? A gente É, deixou claro gente, a que era gente uma tá piada. brincando. Não vai chutar uma criança e falar que foi porque a gente mandou. Com certeza vai vir algum algum troll da internet que não sabe interpretar texto e falar: "Ai, meu Deus, elas não têm empatia, elas não têm empatia com as crianças do Brasil". Tipo, ai, ó, se liga, piada, interpretação de texto, por Eu já tô favor. prevendo o comentário. Ai, É. acabei de ver que elas mandaram chutar criança, saindo daqui agora. Se você Ai, for vou dessas anunciar pessoas. que eu não vou seguir, vou anunciar que eu não vou seguir, não estarei ouvindo. Se você for essa pessoa, pode só sair sem anunciar, a gente aceita, tá tudo bem. Você é pior que as crianças do olho preto, tá? Você é pior. Deixaria elas entrar nesse podcast antes de deixar você entrar. Militamos já contra os haters. Mas então, o primeiro relato que a gente tem de um encontro com as crianças dos olhos negros vem de um jornalista texano chamado Brian Bethel. Ele trabalhava no Abilene News, Texas. E em janeiro de 98, ele postou um texto num fórum da internet. Nesse fórum que viralizou, esse post no fórum que viralizou, tá datado o post dele tá datado de 98, mas ele aparentemente já tinha escrito essa história em alguns outros lugares, porque ela aconteceu em 95. Então, o texto mesmo, a primeira vez que ele postou, que ele divulgou o texto, é em 96. Só dando contexto, porque algumas fontes vão falar coisas diferentes e é por isso que elas falam coisas diferentes. No post, que é datado de 98, né, ele diz que tá aqui na descrição, tá, gente? Todas as minhas fontes estão na descrição do vídeo. No post, ele diz que uma noite ele foi pagar a conta do provedor de internet. Gente, ó, 98. Lembrei da internet de escada, pra ter até nostalgia. Exato, ele foi pagar a conta. Ele não podia usar a internet para pagar a conta. Ele foi pagar a conta do provedor de internet. Do provedor de internet, porque o provedor de internet tinha um escritório no shopping. Tá. E daí eles tinham um Dropbox que você podia só deixar a sua conta com um cheque. Você colocava no Dropbox, no dia seguinte alguém do escritório pegava e dava baixa no sistema. Uma coisa muito tecnológica. Mas muito bem, ele sai de casa lá pelas 9h30 da noite e ele dirige por uns 15 minutos até ele estacionar na frente de um cinema. E ele estacionou na frente de um cinema porque o letreiro iluminado do cinema estava dando luz o suficiente para ele sentar no carro dele e escrever o cheque. Por que ele não escreveu esse cheque em casa? Eu não sei, porque ele não tem medo de ser assaltado, né? Mas a gente que é paulistano, a gente não pode fazer esses luxos, sabe? De ficar no carro escrevendo um cheque. Pessoas que deixam coisas pra última hora. Ele é um desses. Ele esperou chegar no escritório para escrever no carro e ele teve que usar a luz do letreiro do cinema, mas beleza. Sentado no carro dele escrevendo tal cheque, ele ouve alguém batendo na porta, na janela, né, no vidro da janela do motorista. E ele abre a janela e ele vê dois meninos que aparentam ter 10 e 14 anos. O garoto número 1, ele era um pouco mais alto, ele era quem falava. Ele estava usando um moletom com capuz e jeans. Ele tinha um cabelo castanho encaracolado, uma pele muito pálida e ele exibia uma certa confiança. O garoto número 2, ele era ginger, ele tinha a pele bem pálida, a pele bem alta. Ele tinha a pele bem pálida, com sardas e cabelo ruivo. Ele estava vestido de forma similar e ele não falava nada. E ele estava um pouco nervoso, ele parecia estar nervoso, ele ficava olhando para os lados, sabe? Eles não pareciam ser da mesma família. No início, o Brian achou que eles iam pedir dinheiro, né? Tipo, moleque pedindo dinheiro. Ele ficou um pouco irritado, mas beleza, ele abriu a janela. Ele falou que quando ele abriu a janela, ele sentiu o ar mudar. Ele falou que
Ele falou que ele já passou por algumas situações em que ele consegue sentir o ar ao redor dele literalmente mudar, sabe, tipo, tudo fica diferente ao redor dele. Ele entrou em pânico, ele disse que ele ficou confuso, mas que ele sentiu uma sensação esmagadora, opressiva de medo. O menino mais velho, que era quem falava, falou: "Oi, senhor, nós estamos com um problema. Eu e meu amigo queremos ver um filme, mas a gente esqueceu nosso dinheiro e a gente precisa ir para casa buscar. Você pode nos ajudar?" E o Brian, tipo, ele achou muito estranho, porque ele falou que, como jornalista, ele já falou com muita criança, muita gente diferente, muita criança diferente. E normalmente as crianças têm um pouco de receio, têm um pouco de medo, porque elas acham que elas estão incomodando, falando com o adulto, então elas nunca são muito confiantes. E elas sempre, tipo, é sempre uma coisa assim: posso ver sua câmera? Tipo, ai, posso ver seu telefone? Ai, posso ver isso? Sabe? E essa criança, não, ele tava tipo. Oi, senhor. Tipo, ele tava muito confiante, sabe? Ele tava muito seguro de falar com um homem completamente estranho. E o Brian ficou chocado, ele falou. E daí o menino sorriu. E o Brian descreve o sorriso dele como ele tentando dizer: "Eu sei de uma coisa que você não vai gostar." Mas a única maneira de você descobrir é fazer o que eu tô te falando. Sabe, tipo, foi assim que ele interpretou o sorriso do menino, sabe, como um menino É um sorriso sabendo. de predador mesmo, né? É, um sorriso ameaçador, sabe, tipo. Um sorriso que o Jack Nicholson daria. É, exato. O segundo menino, então, vendo que o Brian não imediatamente aceitou ajudar essas crianças, o segundo menino olhou para os lados, olhou para o primeiro menino e ficou tipo, sabe, tipo, como assim esse cara não vai ajudar a gente? Como se ele tivesse tipo nervoso, Impaciente. sabe, impaciente. E daí o menino mais velho fala de novo: "Por favor, senhor, a gente só quer ir para casa. Nós somos apenas dois garotinhos." Que garotinho fala que é apenas um garotinho, né? Eles não falam que nem criança. Nenhuma criança fala isso. "Ai, nós somos apenas dois garotinhos." E o Brian diz que ele ficou tão assustado que tudo que ele conseguia falar era tipo: que, que filme que vocês vão ver?" E daí o menino falou: "Mortal Kombat." E o Brian olhou pro letreiro do cinema e ele viu que tava anunciando Mortal Kombat, mas o filme tinha começado 1 hora atrás. Então, era Ou uma mentira. seja, os meninos querem que ele leve até a casa, que o Brian dirija eles até a casa deles para pegar o dinheiro, para dirigir de volta. Quando eles chegarem no cinema, vai ter passado 1 hora e meia que o filme começou. Vai acabando o filme. Eles vão pegar o quê? Os créditos só do filme. Então não tem sentido, sabe? E ele olhando pro letreiro, e o segundo menino, o menino mais novo que não falava, ele viu que o Brian tava olhando pro letreiro e tentando fazer sentido, sabe? Tentando entender o que o menino tava falando, e ele ficou mais impaciente ainda. Tipo, ele viu que o Brian não era trouxa, sabe? Que ele tava, tipo, deduzindo as coisas, e ele ficou mais impaciente ainda. E daí o mais velho, que era quem falou assim: "Por favor, senhor, deixa a gente entrar. A gente não pode entrar até você deixar. Se a gente entrar, a gente não vai mais te incomodar." E quando o Brian percebeu, a mão dele estava na maçaneta do carro, quase abrindo a porta, como se ele tivesse, tipo, como se a mão dele tivesse completamente separada do corpo. E daí ele puxou a mão dele, ficou, sabe, tipo, ficou nervoso, e foi aí que o Brian fez contato visual com o moleque e ele viu o que ele descreve da seguinte forma, abre aspas: "Olhos negros feito carvão, nenhuma pupila, nenhuma íris, apenas duas órbitas refletindo a luz branca e vermelha do letreiro." O menino, então, se ligou que o Brian, né, Viu? tinha visto quem eles eram de verdade e falou: "Vamos, senhor, por favor, deixa a gente entrar, nós não estamos armados." O que é exatamente o que uma pessoa armada falaria, by the way, né? Exatamente. Mas tudo bem. Nossa, É, nessa altura do campeonato eu tinha dado
$20 pro menino, falando, vai no vaza! cinema. Eu ia fazer igual no Always Sunny em Filadélfia, jogava sal no moleque. Sal! Sai! Sai! Olha o que você tá fazendo, eu fazer com você! Você acha que essa experiência foi divertida pra mim? Taca sal na Snail! Tacar sal nas crianças de olho preto. O menino, então, o mais velho, ele viu que o Brian, com medo, colocou a mão na marcha, né? E para sair com o carro. E daí ele falou: deixa a gente entrar. A gente não pode entrar se você não deixar. Deixa a gente entrar. E daí o Brian falou que ele arrancou o carro e saiu dirigindo feito um louco, como ele dirigiu o mais rápido que ele pôde. Ele nunca tinha dirigido tão rápido. Ele falou que foi muita sorte que ele não atropelou ninguém. Porque se alguém tivesse no caminho dele, ele tinha atropelado. Tanto, tipo, ele só saiu. E quando ele arrancou com o carro, ele olhou no retrovisor e ele já viu que os moleques tinham desaparecido. Não tinha ninguém na calçada do cinema. E é essa a história do Brian. E daí, foi essa história que começou toda a lenda. Porque daí todos os relatos de todo mundo que supostamente tinha tido um encontro com uma dessas crianças, começaram a aparecer na internet. E hoje são centenas e centenas e centenas. Uma usuária do Reddit chamada Dani Marie 1023 também tem um relato. E ela fala: eu acredito que seja ela, porque o nome é Dani Marie. Pode ser que seja um homem também, mas eu vou chamar ela nomes de ela. do Reddit são A gente uma nunca realidade sabe. à parte. São não binários. Sim. Meses atrás, eu tava sentada no meu carro, ouvindo minha música favorita da Stevie Nicks. E fumando um cigarro. Eu estava no meu mundinho quando eu vi duas crianças que pareciam ter saído do nada se aproximar do meu carro. Eu achei estranho, porque já era tarde da noite. Eu então percebi que elas estavam se aproximando da janela da porta do motorista. Estranho, mas ok. Eu escolhi sair do carro ao invés de só abrir a janela para não ser rude. E para ser sincera, eu queria estar o mais próximo possível da porta da frente da minha casa, caso alguma coisa estranha acontecesse. E, meu bem, algo muito estranho de fato aconteceu. Uma das crianças, uma menina de uns 6 anos de idade, perguntou por que eu estava saindo do meu carro. E eu respondi: porque eu tô indo para casa descansar. Vocês estão bem? E as crianças responderam: não, nós estamos com medo. E a outra criança, né, um menino, perguntou: a gente pode sentar no seu carro até os nossos pais chegarem? E eu pensei: até seus pais chegarem? Eu então perguntei onde eles moravam e eles responderam que moravam na rua. Tipo, numa casa na rua. Sim, sim. Na mesma rua que ela. Eu então disse que eles deveriam ir para casa porque já estava ficando tarde. Nessa hora, as duas crianças olharam para mim e eu notei seus olhos. Olhos como eu nunca tinha visto antes. Muito, muito escuros. Olhos que eram estranhamente escuros e frios. Tão frios. Eu imediatamente me senti desconfortável. Minha ansiedade aumentou. Eu sabia que eu precisava sair de perto dessas crianças o mais rápido possível. Eu disse para eles que eu ia entrar e a menina perguntou: podemos entrar? Foi aí que essas crianças, antes educadas, começaram a se apresentar cada vez mais nervosas e irritadas. Eu disse novamente para eles irem para casa e falei que eu podia ligar para a polícia por eles. Eu disse tchau e comecei a andar até a minha porta. Eles me seguiram. Mas eu precisei ser mais assertiva. Essas crianças de fato não iriam entrar na minha casa. Tá certo, não vai passar ninguém. Eles então começaram a cochichar alguma coisa que eu não entendi, mas que não parecia bom. Eu entrei em casa e tranquei a porta. Eles então começaram a bater. Que inconvenientes essas crianças. Pois é. Eu não abri a porta, nem iria.
Eu liguei pro meu namorado e expliquei tudo. Ele disse que eu tava ficando louca, mas concordou em vir me fazer companhia. As crianças obviamente desistiram e voltaram pro buraco maligno de onde elas tinham saído. Elas voltaram pro mato. Ah, volta pro mato. Eu nunca mais vi essas crianças de novo. Imagina, 2 crianças de 6 anos, no meio da noite. A gente pode entrar na sua casa e daí você fala não, elas te seguem, você tranca a porta e elas ficam batendo na sua porta até você abrir. Um outro usuário do Reddit, ou usuária, chamada Chapman Lexi. Lexi é um nome de mulher, então se for Lexi Chapman, é uma mulher. Chapman Lexi 217 relata o seguinte: no verão de 2016, eu tava sozinha em casa porque meus pais estavam trabalhando e meus irmãos estavam na casa do pai deles. Eu tava assistindo TV e eu vi alguém batendo na porta. Eu fui atender e vi uma menininha usando óculos escuros. Que pode ser muito cool ou muito creepy, dependendo de como... Criança cool. Vibes. Com um Ray-Ban de 300 conto. Exato. E coturnos. A criancinha de Ray-Ban e coturnos. A criança de 6 anos de coturno, Ray-Ban e cigarro na mão. Um cigarro. Um palheiro. Ou um vape. Um vape, é boa. Eu tava assistindo TV e eu vi alguém batendo na porta. Eu fui atender e vi uma menininha usando óculos escuros. Eu instantaneamente senti desconforto, como se algo de muito ruim fosse acontecer. E eu perguntei: quem é você? Ela respondeu: eu quero entrar. Não. Por quê? Eu preciso entrar. Eu não me sinto confortável em deixar você entrar porque os meus pais não estão em casa. Peça pro vizinho. Perfeita resposta, sempre faça isso. Ela então tirou os óculos e revelou seus olhos negros. Eu preciso entrar. Eu comecei a abrir a porta. De novo, é como se a sua mão vai abrindo, sabe? Sem que o seu corpo esteja comandando a mão. É tipo como se elas te hipnotizassem, sabe? Eu comecei a abrir a porta, mas imediatamente me alertei e fechei de novo. Eu então saí pela casa verificando que todas as portas e janelas estavam fechadas. Eu fiquei com tanto medo que nem pude dormir naquela noite. Essa é a primeira vez que eu conto pra alguém o que aconteceu. E aí, gente? O que vocês acham? Nossa. Demônios, vampiros, doença mental, esquizofrenia, tricksters. Eu acho que independente do que seja, tipo, eu não acho que sejam crianças, tá? Porque eu acho que essa linguagem é muito diferente. Eu acho que a gente pode eliminar fantasmas de crianças. Pra mim, alguma coisa aí bizarra, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção é pra gente nunca duvidar do nosso instinto por conta de uma convenção social de que você tem que ser educado. Porque, e eu não falo isso só pra situações tipo crianças de olhos negros, eu falo isso pra tudo. Às vezes, principalmente se você tá no Brasil, que é muito mais sofisticado em termos de golpe, a gente costuma fazer piada aqui de que o Brasil tá 10 anos na frente da Irlanda. Tipo, o golpe do celular chegou agora na Irlanda, sabe? Da mensagem de texto. Somos do seu banco. Não, nem do Pix, não tá nem no Pix ainda, tá na mensagem. Aqui é seu banco. Então, assim, no Brasil é pior, mas eu falo que às vezes você se sente desconfortável e não sabe por quê, mas você ignora o desconforto em prol da convenção social de educação. Uma criança, como que você não vai ajudar uma criança, sabe? Se o seu instinto tá gritando pra você, é porque o seu lado animal que quer te manter seguro percebeu alguma coisa que o seu lado racional ainda não percebeu. Então, sempre que qualquer situação te gerar esse pavor e esse desconforto, se afaste da situação o mais rápido possível. Se afasta primeiro e reflete depois. É muito melhor você ser grosso do que você ser morto. Então, eu acho essa é a frase. É muito melhor ser grosso do que ser morto. Porque, no pior das hipóteses, você vai correr pra sua casa e, se não for nada, você pode pedir desculpa por ser esquisito. Se você, sei lá, se for um conhecido, alguma coisa, sei lá, se tiver alguma situação que você possa se desculpar. E se você nem conhece a pessoa, se você não tem nem pra quem pedir desculpa por ser esquisito, aí você nem precisa se preocupar tanto por ter sido esquisito. Não, e tipo,
Eles relatam muito, tipo, de eu senti imediatamente uma, tipo, overwhelming fear, tipo, uma sensação esmagadora, uma sensação opressora de medo, sabe? É como se seu corpo inteiro te desse um recado. Gente, isso não é por acaso, a gente tem um sistema inteiro de ansiedade que salvou a nossa vida por milhares de anos e a gente tá aqui por causa da nossa ansiedade. A gente tá aqui porque a gente conseguiu evoluir, porque a gente tem medo, porque a gente tem ansiedade, porque a gente tem esse sistema de alerta que o seu corpo inteiro Exato. sente essa insegurança e te coloca, faz você buscar abrigo, faz você correr, faz você lutar, faz você planejar as coisas melhores. E você prevê situações de perigo com antecedência, em vez de só reagir a elas. Exatamente. Então a ansiedade, a gente fala muito mal da ansiedade, mas a ansiedade foi o que salvou a nossa vida e permitiu que a raça humana evoluísse. E ainda a gente tem ainda que ouvir quando o nosso corpo fala com a gente, tipo, alguma coisa que não tá certa. Escute essa voz, Escute aí. Eu essa acho que voz. qualquer que seja a origem dessas crianças, acho que essa é a lição que fica. É. E daí depois, se for um demônio, se for um vampiro, se for um trickster, o que importa é que não é pra você, não é amizade pra você. É, eu acho que Não é a companhia é. pra você, amiga. Sai de perto. Mas a narrativa, esse lance de precisar entrar, tem muito a ver com a mitologia do vampiro, né? Eu fico Uhum. curiosa. O que vocês acham? Ah, e tem gente que fala que são shapeshifters, né? Porque, tipo, eles se apresentam como crianças, mas eles não falam como crianças e eles. E tem muita gente que fala que eles são alienígenas porque eles meio que não sabem eh, códigos sociais, tipo, parece que eles têm uma desconexão, eles não conseguem entender os nossos códigos sociais, os códigos sociais da raça humana ou os nossos hábitos. Tem uma história de um menino que ele pede uma maçã, ou ele tá comendo uma maçã, agora eu não lembro, eu vi no last podcast, faz muito tempo que esse episódio foi liberado, então faz anos que eu ouvi. Mas isso marcou muito, que ele fala assim, é tipo, o menino estava comendo uma maçã e daí ele pede: Você pode me dar um pouco de ketchup pra eu passar na minha maçã? E tipo, quem que. Além de tudo, você é um monstro com apetites esquisitos. Pois é, essa criança tá grávida, não é possível. Que desejo é esse, né? Então, assim, mas é umas coisas, tipo, eles tentam emular o ser humano, uma criança humana, mas eles não conseguem porque eles não conhecem uma criança humana. Então é por isso que eles não conseguem falar como Porque uma eles nunca criança. foram crianças. Eles Tan, nunca dan, foram dan. crianças humanas. Entendeu? Então, não sei, gente, o que que você acha? Você já teve experiências assim? Você já teve experiências com vampiros, demônios, crianças dos olhos negros, tricksters, shapeshifters? Fala pra gente nos comentários e reclama, minha gente. Reclama dessas crianças que não te deixa dormir, fica batendo na sua porta querendo entrar. E não deixa as crianças entrar, não esqueçam, não deixa Não, entrar. e se alguma te pedir ketchup pra maçã, não aceita. Seja grosso, Não não dá, morto. seja grosso. Exato. E Radebra. Slã. Tchau.